Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: aumente sua testosterona melhorando seu sono. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se possível, esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas possíveis. E evidentemente, quando eu estou falando de testosterona em relação com o sono, eu estou falando só da testosterona livre. E a testosterona livre, ela é a que interfere na parte da libido, tá? Mas o assunto não é especificamente sobre libido, vai ficar um assunto mais direcionado ao sono. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está produzindo testosterona livre porque não está com sono muito bom. Então, para não ficar o vídeo muito grande, eu tenho que falar primeiro sobre como você melhora seu sono, porque melhorando seu sono você consegue melhorar a produção de testosterona livre. Bom, para nós homens, os homens que estão assistindo sabem que a testosterona livre ela é produzida à noite, tá? Então ela é produzida à noite e uma das coisas que a gente consegue perceber que está produzindo bem é um sono bem dormido, bem reparador, bem intenso, bem revigorante, profundo, geralmente aquele sono que até sonha. E geralmente entre 4 e 6 e pouco da manhã, o homem tem ereção matinal. Lembrando que tanto homem como mulheres produzem testosterona, tá? A mulher em menor quantidade, mas também produz. E ela também produz à noite. A diferença é que a mulher produz nos ovários e o homem produz nos testículos. É basicamente só isso e a quantidade também é menor. Então um sono reparador faz isso. E para falar de sono reparador, a gente tem que falar de algumas coisas. Por exemplo, a questão da falta de atividade física e pessoas que estão muito estressadas. Bom, para quem não sabe, quando você está estressado, seu corpo está liberando muito cortisol dentro do seu corpo. As reações liberam muito cortisol. E o cortisol é o hormônio do mal que faz você ter estresse. Então, esse estresse atrapalha. O que inibe o cortisol? Bom, é basicamente a atividade física de transpirar, fazendo que você faça uma atividade mais intensa, mais caminhada, corrida, natação, crossfit, musculação, mas com foco mais em musculação de potência, que é a musculação mais intensa. E com isso você descarrega a endorfina. A endorfina é o hormônio que também produz um efeito de relaxante muscular, que faz você melhorar o sono, e também ela interfere no ciclo circadiano. Já eu falo o que é ciclo circadiano. E com isso ela combate o cortisol. E aí você produz aquele relaxamento e melhora. Muitas coisas faz o corpo produzir a endorfina em qualquer atividade física. No caso de nós homens também, a atividade sexual produz um relaxamento porque produz endorfina. E aí o corpo pede para descansar, e aí descansando, dormindo, o corpo repõe a testosterona livre. E quando nós também estamos falando de sono, nós temos que falar de um outro hormônio que é o regulador do sono, que chama melatonina. Bom, a melatonina, no caso de homens e mulheres, ela é produzida na glândula pineal que fica no cérebro. E tem alguns alimentos que já têm melatonina, tá? Então vamos falar, ó, das fontes de proteína, leite de vaca, tá? Tem gente que fala mal do leite aí, eu sou um dos defensores do leite, deixando bem claro. Então, mas o leite de vaca tem um pouco de melatonina, inclusive também tem triptofano. Aliás, a maior fonte do aminoácido essencial chamado triptofano é o leite, percentualmente, tá? Percentualmente é a maior fonte, porque o leite, a caseína, que é a proteína do leite, tem 6% só do aminoácido triptofano. Então é uma quantidade significativa, porque se você toma 2 copos de leite por dia, que não é muito, 2 copos de leite você já tem aí mais ou menos quase 600 miligramas só desse aminoácido triptofano, que é precursor de serotonina e outras coisas. Quando eu for fazer o vídeo sobre aumento da libido, eu vou falar muito de serotonina, que também está interligado. Então, o leite de vaca,
A carne de frango, a carne de porco e a carne de carneiro são das fontes de proteína brutas as melhores fontes de melatonina. E aí eu vou falar aqui que, no caso, nós temos algumas frutas que também são muito boas para estimular a produção de melatonina e de tabela melhora seu sono. Melhorando seu sono, quando você tem um sono profundo, você produz a testosterona livre à noite, só recapitulando isso. Então, quais são esses alimentos, principalmente as frutas que têm melatonina, que eu inclusive indico você, se você tiver com problema de sono, come essa fruta à noite como sobremesa. São pelo menos 2 ou 3 as que mais tem, e come essa fruta à noite como sobremesa, que vai ser dos mamão, o mamão papai é o que tem mais melatonina. Segundo, uma outra fruta que tem muito é isso aqui, ó. É a uva, gente, ó. Só que aqui tá uva passa. Por que eu falo uva passa? Porque uva fresca, ela é uma fruta de época. Então não é toda a época do ano que você acha uva fresca para comprar. Embora a gente sabe que tem um estado que é muito calor, que está produzindo uva quase o ano inteiro, que é lá para aquela região de São Francisco, Pernambuco, Bahia, estão produzindo uva quase o ano inteiro. Mas a uva passa você encontra no mercado o ano inteiro, porque ela passou pelo processo de desidratação, então você tem um ano inteiro. Comer uva passa à noite para fazer atividade física, ela melhora a circulação no corpo inteiro, inclusive cerebral. Isso ajuda você a melhorar seu sono. E uma outra fruta que eu vou indicar muito para vocês comer à noite, e das mangas no caso, a Palmer é a que mais tem melatonina. Então a Palmer é muito boa para dormir. Eu mesmo faço uso dela à noite, é uma das minhas sobremesas da noite além do mamão. E eu faço uso dela à noite e também tomo o que eu vou falar agora, que é o cloreto de magnésio. Então, quando você come a uva Palmer como sobremesa à noite, não precisa comer uma inteira não, que ela é bem calórica, né? A uva é uma das frutas mais calóricas. Aliás, a uva e a manga são as frutas mais calóricas. Em primeiro lugar a uva e segundo a manga. Mas a uva é na casa de 11% de carboidratos total. Você comer 100 gramas de uva, você está comendo um pouco mais que 11 gramas de açúcares totais, entre glicose e frutose, mais frutose, tá? E a manga tem na casa de perto de 10%, quase 10%. Todas as outras frutas ficam abaixo de 10%, então não precisa se preocupar com fruta para engordar não, que fruta não engorda. Quem falou isso está mentindo. Então, aí a questão das frutas, que já tem melatonina. Então a melatonina é um dos hormônios que regula o seu ciclo circadiano. O que é isso, hein, bioquímico? Você falar em ciclo circadiano, então ciclo circadiano é o processo que o corpo, o cérebro passa a reconhecer quando é noite e que pede para você restaurar o sono. E quando é dia, ele fala assim, não, agora não é hora de dormir. Quando você está com problema de sentir muito sono de dia, pouco sono à noite, você está com um ciclo desregulado. E aí eu vou te falar do suplemento que mais melhora esse ciclo circadiano, porque ele atua no cérebro também, tá? É isso aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Ó, cloreto de magnésio. O que é o cloreto de magnésio? Eu me interesso aqui pelo magnésio, tá? Então o cloreto de magnésio, gente, para quem não sabe, ele é o mineral, um dos minerais mais importantes que você tem que repor. Eu sempre falo isso, tem 2 minerais que nós temos que suplementar. Eu praticamente defendo 3 ou 4 suplementos só, o resto é tudo alimento. De suplemento eu sempre falei aqui no meu canal, é o zinco, que é para a imunidade, o magnésio, que é ossos, cérebro e coração, e o outro suplemento que eu falo é um aminoácido, chama L-arginina, já falei dele aqui no canal, porque a gente perde capacidade de produção dele com a idade. Ele é produzido até a partir da carne, juntamente quando você come carne na presença de fruta que ele é produzido, mas acontece que devido ao microbiota digestivo a gente não consegue produzir L-arginina em grande quantidade como você produz quando você tem 20 anos, né? Porque a sua microbiota vai diminuindo e você não consegue produzir. Então esse magnésio aqui, que é o magnésio, esse mineral que é o magnésio, a gente deve dormir à noite na hora de dormir. Você toma ele à noite na hora de dormir. E como é que você prepara? Geralmente isso aqui, ó, você compra em loja de produto natural, vem 33 gramas
Essas 33 gramas tem dois jeitos de você diluir. Ou você faz 2 litros e põe na geladeira e toma um cálice de copo, ou faz o que eu faço. Eu divido mais ou menos, não precisa ser muita frescura não, tá gente? Isso aqui, ó. Você divide metade dele em 1 litro de água e toma meio copo. Por que meio copo? Ó, meio copo de água, mais ou menos isso aqui, ó, essa quantidade. Meio copo de água de 150 ml. Por que meio copo? Porque nesse meio copo, quando você dilui ele em 1 litro de água, você vai estar tomando aí perto de 400 miligramas, quase meia grama de magnésio. E para você entender como é que é isso? Bom, primeiro, por que não é indicado você comer os alimentos que contêm magnésio? Já falei aqui no canal, vou falar de novo. A fonte mais rica de magnésio é uma oleaginosa, uma amêndoa oleaginosa, que é a semente de abóbora. Acontece que para você comer o que você precisa, principalmente depois dos 30 anos desse mineral, você teria que comer mais de 100 gramas de semente de abóbora. Isso vai te dar dois problemas. Primeiro que é caro. É uma oleaginosa de 100, cento e poucos reais o quilo em loja de produtos naturais. E segundo que vai te dar um pouco de dor de barriga, porque ela é gordurosa, é uma oleaginosa, é uma amêndoa. Então, o melhor jeito é tomar o cloreto de magnésio. Você vai ver nego falando aí, inclusive esses cidadãos de CRM, você tem que tomar iodimalato, que é para isso. Que é... Mentira. Todos os magnésios funcionam. O que interessa é você tomar o magnésio. E qual é a função do magnésio na questão do sono? Ele é um dos que atua no cérebro e regula o seu ciclo circadiano, que é isso, negócio de melhorar seu sono à noite para que você não tenha sono de dia, tá? Porque ele atua lá no cérebro, onde está o ciclo circadiano, que reconhece quando tem ausência de luz e fala para o corpo, está na hora de dormir. E aí ele começa a produzir melatonina também. Então o magnésio vai atuar nesse processo metabólico do ciclo circadiano para fazer com que você produza melatonina à noite, que o corpo produz, mas tem os alimentos que já tem, em menor quantidade. E aí regula o seu sono, fazendo você ter aquele sono profundo. Um sono reparador profundo é um sono de pelo menos 7 a 8 horas diárias. Esse é o sono perfeito. Para quem deita 10 e pouco da noite, teria que dormir. Eu levanto pelo menos uma vez à noite para ir no banheiro, não tem jeito. Então, se eu deitar 10 horas, eu durmo rapidinho e durmo das 10 às 2h30, 3 horas, acordo 3 horas e depois volto a dormir e vou acordar lá pelas 5h30, 15 para 6, que é a hora que eu levanto para ir trabalhar também. Então, o magnésio regula as atividades cerebrais, não é só isso que ele regula, o ciclo circadiano, mas ele também combate problemas de distúrbios de ansiedade e regula o sono, porque tem a ver com o sistema nervoso central que é regulado pelo cérebro. Então, gente, basicamente o vídeo que eu queria falar era isso. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, eu sou signatário de processos de protocolos de medicina ortomolecular, que é a parte da bioquímica nutricional, que fala para você o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo. Para quem não entende bioquímica nutricional e medicina ortomolecular, qual que é a função? Eu consigo combinar alimentos de forma que seu corpo vai fazer todas as reações metabólicas e catabólicas de forma que ele vai funcionar direito. Então, por exemplo, tal alimento é bom para isso, é ruim para isso. É aquilo que eu falo. Às vezes, a pessoa está com índice de gordura corporal alto, já tem alimentos que é contraindicado, mesmo que seja uma fruta. Já tem outros que são mais adequados e indicados. Então, basicamente, a medicina ortomolecular é isso, é combinar os alimentos de forma a saber o que cada um faz no seu corpo, e em determinada fase da vida, tais alimentos podem fazer mal e todos os alimentos fazem bem. Mesmo que sejam alimentos naturais, para alguma coisa ele pode fazer bem. Então, depende muito como está a pessoa. Gente, curta, comente, compartilhe. O assunto de hoje era isso. Então, quando você estimula o sono, você volta a produzir testosterona livre, que é a testosterona que você repõe ela à noite. Um sono reparador faz você produzir. E o assunto do vídeo era isso. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigado.